time do Internacional perde para o Fluminense no Beira-Rio e mostra que parou no tempo. Sobre isso que eu já ia falar após a vinheta. O time do Internacional foi escalado com Rocher, Brian Aguirre e Vitão, Vitor Gabriel Bernabei, Bruno Henrique e Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. Esse foi o time do Inter que foi escalado hoje. Para mim, basicamente, a frase que define o Inter hoje e que define essa partida do Inter é que o Inter dormiu no tempo. Para mim, o Inter dormiu no tempo. Os problemas da partida de hoje, um jogo que com 9 minutos de partida, o Everaldo abre o placar. O único intervalo que o Inter consegue ser melhor que o Fluminense e ter alguma chegada perigosa e até marcar o gol, é até ali, onde o Inter marca o gol e empata o jogo. Um intervalo, um recorte que o Inter foi melhor que o Fluminense, que o Inter teve algumas chegadas e marcou o gol. Mas o Inter depois toma o 2-1 com o Everaldo e o segundo tempo é terrível. Roger enche de atacantes, o time não tem um chute a gol, uma jogada. O Inter perde por 2-1 merecidamente, para um Fluminense que volta pressionado e mal do Mundial, tomando 2 gols para um atacante que tem até uma música para ele que se chama Chuta Everaldo, que não é um atacante bom, elogiado. Na verdade foi uma surpresa até pro torcedor do Fluminense ele ter marcado os 2 gols hoje. Um Renato pressionado, um Renato muito criticado, mas o Inter perde por 2-1 pro Fluminense e toma um nó do Renato, e toma um nó desse Fluminense. Para mim, esse jogo de 2-1, ele refletiu. Foi a cereja de um bolo que vem acontecendo no Inter. E hoje foi só o estopim. Hoje foi só a cereja. Para mim, o Inter dormiu no tempo. Dormiu no tempo uma vez que a direção do Inter é omissa. A direção do Inter é omissa porque em janeiro já se dizia que o Inter tinha que contratar zagueiro, porque só Vitor Gabriel e Vitão era pouco, e agora o Vitor Gabriel passa por esse período de oscilação, e sorte do Inter que o Vitão não foi vendido, podia ter sido vendido, aí a gente já tá sem zagueiro, porque o mercado ainda não voltou totalmente, mas o Vitor Gabriel tá mal. O Vitor Gabriel não poderia ser titular do Inter, tá em uma fase. No começo do ano, a gente dizia que precisava de lateral. Lateral pro lugar do Bernabei, ou no mínimo, para fazer sombra pro Bernabei. Porque o Bernabei, ele ataca muito bem, mas defende muito mal. E esse ano, ele começou, já no gauchão, mal o ano. Ele não começou bem, como ele estava no ano passado. A gente dizia que precisava de um outro lateral, porque o Aguirre não estava bem. A direção não contratou. Sorte da direção que o Aguirre evoluiu, que o Aguirre foi bem. A gente dizia que precisava de um camisa 8, porque o nosso camisa 8, Bruno Henrique, é isso ali. Não tá bem há meses, não cria há meses, cai, passa errado, tomada de decisões erradas, só dá uns chutões sem sentido. Não temos um camisa 8. O Bruno Henrique está perdido. Dizíamos também que o Inter precisava de um camisa 9, porque há meses, desde o começo do ano, recorte da final ali do Gauchão, enfim, o Valência não consegue dominar uma bola, o Valência ele corre, trupica na bola, não consegue chutar, não consegue receber, não consegue fazer parede, enfim, ele entra em campo e o Inter não consegue chutar gol quando ele tá em campo, porque sempre que a bola chega nele, ele não chega, né? O zagueiro chega antes, ele não sabe fazer parede, ele não sabe se posicionar sem a bola, ele não consegue correr com a bola que trupica em cima dela. O Inter precisava contratar tudo isso. E o Borré estava lesionado boa parte, mas o Borré, mesmo voltando agora, perde muitos gols, se posiciona mal, tem tomada de decisão. Para mim o pior erro do Borré é a tomada de decisão. E o Inter precisava contratar. O Inter contratou algum desses? Não. Chegamos abril, maio, junho. Não. O Inter não contratou nada disso. Mas acontece a pior notícia da temporada. Fernando se lesiona. Camisa 5 do Inter se lesiona e perde o ano. No dia que se sabe que o Fernando ia se lesionar,
ia ficar fora do ano do Inter, era antes de começar o Super Mundial. Então, antes de começar o Super Mundial, a gente já dizia, o Inter nessa parada vai ter que se ajustar taticamente, vai ter que se ajustar tudo, mas precisa contratar um camisa 5 pro lugar do Fernando. A direção contratou? Não. Quis apostar no Thiago Maia. Pois muito bem. Então, para mim, o primeiro culpado de tudo isso é a direção. Porque a direção é omissa. A direção ela se esconde atrás de algumas faixas. Metaforicamente falando. A primeira é, fomos campeões gaúchos. A segunda faixa que a direção se esconde é, estamos na Copa do Brasil. Passou aí um mês dizendo que estava nas oitavas da Copa do Brasil. Estamos nas oitavas da Libertadores. Passou um mês, né? Falando que estava nas oitavas da Libertadores, passou como líder do grupo da morte, né? Sem deixar o contexto de que passou tendo que ganhar na última rodada do Bahia, porque se perdesse estava fora. Teve a sorte também que num jogo paralelo teve um resultado que colaborou com o Inter, senão não ia ter terminado como líder. Chegou na última rodada sem saber se ia se classificar ou não. Mas beleza, fez um dos piores jogos da temporada contra o Nacional fora. E contra o Atlético Nacional fora também. Mas beleza, né? Usa esses rótulos. Estamos na Libertadores, tá tudo bem. Estamos na Copa do Brasil, tá tudo bem. O novo rótulo agora, rótulos também usados pelo Roger muitas vezes, era ganhamos do Vasco, ganhamos do Vitória, ganhamos do Santos. Sem jogar nada na maioria desses jogos. Então a direção é omissa quanto aos problemas, usando apenas frases do tipo estamos na Libertadores, estamos na Copa do Brasil, ganhamos do Santos, ganhamos do Vitória, saímos do Z4, tá tudo bem. A direção teve mais de um mês para pensar em um nome para o lugar do Fernando e não contratou, sabendo que ele ia ficar fora a temporada inteira, não foi uma surpresa. A direção não contrata ninguém para nem brigar com vaga pelo Bernabé. Se o Bernabé não tivesse jogado hoje, ia jogar o Ramon no lugar dele, que é outro que também não tem jogado nada. E a direção também não contratou ninguém pro ataque. O ataque ele é exatamente o mesmo que o Inter tinha em dezembro, salvo o Carboneiro, que aí sim, mas sabe? Então, pra mim, o principal é a direção, que é a principal de ter dormido no tempo. A direção dormiu no tempo. A direção não contratou ninguém, tendo pendências gravíssimas para contratar. Então a direção decidiu ir com o Thiago Maia e com o Bruno Henrique. Pagar para ver. E foi o que a gente viu hoje. O elenco também tem as suas muitas culpas, né? Vitor Gabriel não jogando nada. O Bernabé faz um ano muito ruim. O Bernabé defende muito mal. O Bernabé hoje vai ficar com o Serna, vai sonhar com o Serna, né? O Bernabé ficou no bolso do Serna, mas não só a jogada do gol, várias jogadas no segundo tempo também, que o Serna passava como queria do Bernabé e o Bernabé não buscava. O Bernabé é bom atacando, mas defendendo é muito ruim. Camisa 8 não temos. Bruno Henrique muito mal há meses, hoje foi só mais uma partida assim. E o Thiago Maia perdido, né? O Thiago Maia perdido. O Thiago Maia não cobre o Bernabé, não cobre os zagueiros, não passa segurança para os zagueiros. Se algum dia já atuou como camisa 5, atualmente ele não rende mais nessa posição. Não é a posição dele. Muito mal o Thiago Maia, perdido em campo. Tanto que 20 do segundo tempo, tanto o Thiago Maia quanto o Bruno Henrique já são substituídos. O Wesley teve um ano de aniversário até aqui, eu vou achar que é isso. Porque se ano passado o Wesley foi surpresa e foi bem, esse ano ele não tá jogando nada. Só cava falta, o máximo que ele faz é cava falta, berrar ali com o juiz, mas jogar, nada. Não, um pouco tem vencido mano a mano, pouco tem feito gols, não é mais o mesmo Wesley. Parece que estava de aniversário na temporada passada. Valência, como eu já falei, né, não consegue dominar uma bola, não consegue correr, não sabe fazer parede. Sério, quando ele entrou no segundo tempo hoje, eu não acreditei que ele ia ir bem, só confirmou, né? O Borré também, eu acho que é o menos pior que o Valência, menos pior que os problemas, mas é outro também que não tem ido bem. As duas únicas coisas boas, e para mim os dois coitados desse elenco, é Alan Patrick e Carboneiro. Tudo que o Inter teve de expectativa, um pequeno momento do gol ali foi o Carboneiro. Justo o gol ter sido pro Carboneiro.
porque é o único que tem tentado fazer algo. O Alan Patrick é gênio, mas hoje o Alan Patrick olhava pro lado e tinha um Bruno Henrique não jogando nada e um Thiago Maia não jogando nada. Bruno Henrique e Thiago Maia que foram atestados pela direção que não contratou ninguém para aquele lugar ali. Então, para mim, o elenco tem muitos problemas e, mediante esses problemas que o elenco tem, a direção não fez nada. Por isso que eu acho que a direção é a principal. E depois vem o Roger. Eu acho que o Roger, ele não tem culpa de que a direção não contratou? Tá, não tem. Ele ficava falando várias vezes na coletiva que precisava de reforços. A direção não contratou. O Roger tem culpa se o Wesley tá mal? Tá, diretamente não tem. Se o Valência trupica na bola? Tá, diretamente não tem. Mas assim, o Roger, ele teve também todo o mês da parada FIFA e não trouxe nada de diferente no time. Pelo contrário, o time só regrediu. Nenhuma mudança tática, nenhuma mudança de formação tática. Não conseguiu influenciar na melhora de nenhum jogador. Não tem um jogador agora que a gente pode dizer, esse aí melhorou com o Roger. Esse aí o Roger moldou ele e ele melhorou. O Roger não trouxe nenhuma inovação tática, nenhuma mudança tática pro time. O Roger não consegue, depois que o Inter sai perdendo na partida, o Roger não consegue mudar a realidade do time. Tu não vê o Inter no segundo tempo voltar melhor. Tu não vê o Inter tá mal, mas o Roger fez um movimento até tático e o time simplesmente começou a jogar muito. Tu não vê isso mais acontecer. Se já viu, foi passado. E o Roger também não ousa. Parece que o Roger se abraçou no Thiago Maia, se abraçou no Bruno Henrique, se abraçou no Wesley, se abraçou no tal, e ele não se permite ousar. Ele podia ter colocado, e não hoje, contra o Vitória, contra o Ceará, contra o Vasco, ali, ele podia ter botado o Pastor, era uma opção. Tem Iago Noal. Tu podia ver Bernabé de repente avança mais ele, bota como um ala, tenta alguma coisa de 3 zagueiros, não sei. Faz um 3-5-2, sabe? Dá uma vida nova, uma cara nova pra esse time. Já que a direção não te dá os reforços, tenta com o que tu tem. Mas não. O Roger só ficou fazendo mais do mesmo a cada partida, vindo na coletiva dando desculpas da falta de ritmo, porque tinha... primeiro era porque tinha muitos jogos, né? O calendário brasileiro era injusto. E agora era falta de ritmo, né? Porque tava um mês sem jogar. E o Roger não trouxe nada de novo no time, nenhuma mudança tática, nenhuma mudança de esquema. Durante as partidas, ele não faz nada para melhorar o time só regride, a gente não vê o time começar mal e se consertar, a gente não vê o time tentar jogadas, a gente não vê o time, se saiu perdendo, ter capacidade para virar, a gente não vê o time melhorando, e hoje ele coloca Valência, coloca Vitinho, coloca Tabata, faz mudanças, até substituições que a gente até pode dizer, mexeu, tirou o Thiago Maia, beleza, mas não adiantou nada, porque o time só fica dando chutão pra frente, o time não conseguia se comunicar em campo, o time tava perdido, virou um ornitorrinco tático, né? É a frase que todo mundo usa. Ele só meteu um monte de amigos que pareciam estar jogando numa pelada lá e vão ver no que dá. Não tinha mais a influência do Roger ali na beira do campo. Então, e eu também não sei até que ponto o Roger tem o grupo, tá? Não sei. Porque assim, se o grupo tá saindo por aí, igual foi noticiado ontem lá pelo Léo Dias, será que no vestiário teve alguma cobrança? Sabe? Então, o Inter dormiu no tempo. O Inter dormiu no tempo uma vez que a direção não contratou, achou que com o que tinha, vamos pegar o que a gente tem e vamos pras Copas com isso. Tá aí o resultado. Thiago Maia mal, que teve que sair 15 do segundo tempo, que não dá segurança nenhuma pros zagueiros. Bruno Henrique, camisa 8, que era para ter sido contratado um camisa 8. Mal, não jogando nada, né? A nossa zaga com vários buracos. O Serna passou como quis pelo Bernabé hoje. E o Alan Patrick, um coitado, sozinho. Que eu falei na live aqui de segunda. Dependemos de uma noite mágica dele. Só que assim, né? Coitado, né? Ele olha pro lado, tem Bruno Henrique, olha pro outro, tem Thiago Maia. Mas é isso, a direção projetou o ano assim. E mais uma vez a direção se projeta mal no ano. Muito mal. E o Roger também tem os seus erros, né? Porque não traz nenhuma solução tática, não traz nenhuma inovação tática, não traz nenhuma inovação pro grupo. Podia estar usando aí o Luiz Otávio, podia estar usando o Neo Pastor, podia estar usando novos nomes para lateral, podia pegar o Iago Noal lá da base, podia estar fazendo diferente. Muda a formação, de repente avança o Bernabé, sabe? Não dá pra dizer, a direção errou, mas o Roger fez tudo o que podia. Não fez. E eu não sei até que ponto que ele tem o grupo, tá?
Não sei até que ponto que ele tem um grupo. E eu começo a achar que ele não tira mais nada desse elenco. Começo a achar que ele não tira mais nada desse elenco. Porque como que ele vai fazer uma mudança tática pra quinta que vem? Como que ele vai querer pegar o Pastor, o Luiz Otávio, e testar pelo menos pra quinta que vem? Como que ele vai querer entrar agora no jogo contra o São Paulo e testar 3 zagueiros? Não dá, não dá. Entendeu? Então o Roger também dormiu no tempo. Parece que ele ficou abraçado nos dele e tem chance de cair junto com os dele. A direção dormiu no tempo, o time dormiu no tempo. E o reflexo desse ter dormido no tempo foi perder por 2-1 pro Fluminense com o estádio lotado, tomando 2 gols pro Everaldo, onde nesses gols tinham esses erros, desses problemas que a gente citou, entendeu? Mas é isso. O Inter dormiu no tempo e o resultado começou a vir hoje. Vai passar no Maracanã? Cara, só um milagre. Pra ser bem sincero. Nada palpável, o do que a gente viu hoje, nos faz acreditar. Essa é que é a verdade, tá bom?